Fala galera que assiste o meu canal. Vamos lá pro bloco 4, tá? Vamos fazer aqui as atividades do level 4. Então, como eu tinha comentado, né? Primeiro level a gente aprende a brincar um pouco com array. Segundo level a gente aumenta um pouquinho o nível. Terceiro level a gente começa a brincar um pouquinho com pilha e fila. O level 4, obviamente, a gente incrementa um pouco o nível de dificuldade para trabalhar com pilha e fila. Beleza? Então, primeira questão. Dada uma pilha de inteiros, e aqui eu não sei se vocês repararam, mas tinha esse erro aqui. Eu só fiz juntar a informação. Então, dada uma pilha de inteiros, crie um método que inverta seus elementos utilizando um array auxiliar. Significa dizer o quê? Significa dizer que a gente vai, a partir de uma pilha, transferir esses itens para um array e depois devolver para a pilha. E aí ela só que de forma invertida, tá? Então, por exemplo, se eu tiver se eu tiver, vamos lá. Se eu tiver, eu tenho aqui uma pilha, tá? Opa, vou mudar aqui só pra. Então eu tenho aqui essa pilha, tá? Essa pilha tem o elemento 1, 2, os elementos 3, 4. Pronto. Então essa minha pilha tá aqui, aqui é o meu topo. E aí o que é que eu preciso fazer? Eu preciso, usando um array, tá? Então vou botar aqui só para ilustrar, usando um array, transformar ela numa pilha invertida. Então, onde eu tenho 1, 2, 3, 4, eu vou ter 4, 3, 2, opa, 2, 1. E aí eu preciso utilizar essa estrutura daqui de array, tá bom? Então, olhando para esse desenho, a gente consegue perceber o seguinte: se na pilha eu tenho que respeitar o last in, first out, significa dizer que o meu primeiro item vai ser o primeiro a sair. Então a gente pode trazer ele para cá e ir seguindo a sequência do array. Não é isso? Vamos ver como é que funciona. Acabou sobrando uma posição aqui. Não existe. Pronto. Então vamos ver. E aí depois, aqui seria o 4, né? Depois eu tenho que colocar o 4 primeiro aqui, depois o 3, depois o 2 e por último o 1. Tá? Então, de novo, eu tenho essa pilha onde ela tem o topo como número 4 e eu vou precisar transformar o topo na base. O topo vai ficar embaixo. E para isso eu posso utilizar um array. Beleza? Existem algumas formas de a gente fazer isso. E aí, aqui eu vou criar a resolução B4, né? Resolução B4. Mesma coisa dos outros. Opa, mesma coisa dos outros. Eu vou ter o meu método PSVM, onde eu vou criar esse objeto 4 e chamar os meus métodos que resolvem as questões. Então eu tenho a questão 1, questão 2, questão 3 e questão 4, tá? Então beleza. O que é que a gente tem que fazer nessa primeira questão? Inverter a pilha utilizando um array. Então, vamos começar primeiro, obviamente, declarando uma pilha e a gente pode trabalhar com número com os inteiros mesmos, tá? Então, uma pilha de inteiros chamada pilha e aí eu vou ter nela um, uma instância da minha classe pilha e eu vou precisar de um array. Deixa eu só pegar aqui pilha, pegar aqui esses elementos, acho que tá suficiente. Ou pode ser mais um, né? Vamos deixar do jeito que estava lá. Então pilha
push 40. Então, eu vou precisar de uma pilha e de um array. A questão é, eu não sei o tamanho da pilha. Como eu vou saber o tamanho do meu array? Então aí a gente precisa lembrar dos métodos que a gente já viu. A pilha ela tem um método que diz quantos elementos estão salvos dentro daquela pilha. Então essa minha classe stack tem um método size que diz quantos elementos estão salvos naquela pilha, né? Então se a gente sabe no começo da questão a gente consegue descobrir quantos elementos tem naquela pilha, então eu consigo sim criar um array de inteiros, né? Chamado array, que vai ter o tamanho dele igual ao tamanho da minha pilha. E qual é o tamanho da minha pilha? Size. Então aqui eu estou criando um array do tamanho da minha pilha. Como é que ele faz? Ele conta a quantidade, o size devolve a quantidade de elementos que tem na pilha. Então 1, 2, 3, 4, por exemplo. E aí ele cria um array com o mesmo tamanho, né? Se eu tenho um size, ele cria 1, 2, 3, 4. Aí só tem que lembrar quando a gente está trabalhando com array que, apesar de ter quatro posições, ele começa do zero. Então 1, 2, 3, né? Beleza. Então eu tenho o meu array do tamanho da minha pilha. Eu tenho exatamente a quantidade de itens que eu preciso. O que é que eu preciso fazer para armazenar esse array, esses números nesse meu array? Bom, eu preciso inverter a pilha. Então significa dizer que todos os valores que estão dentro da minha pilha hoje não vão me servir depois, não na ordem, pelo menos não na ordem que eles estão. Então, eu tenho essa minha pilha e eu tenho o meu array. O que eu faria? Qual era a primeira coisa que eu faria? Era tirar os elementos da pilha e colocar no array, tá? E como é que eu vou colocar esses elementos no array? A gente precisa de um índice, né? Lembra que para adicionar no array eu vou precisar adicionar no índice 0, 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Então a gente precisa de um índice. A gente tem algumas formas de fazer, tá? A gente pode simplesmente declarar aqui um índice e enquanto eu tiver itens na pilha, né? Então enquanto eu tiver itens nessa pilha, ou seja, enquanto a pilha não estiver vazia, lembra que a gente viu isso? Então, enquanto a pilha não estiver vazia, eu posso simplesmente adicionar um item no meu array. E como é que eu adiciono um item no meu array? Bom, eu posso simplesmente dizer que o meu array na posição i, que a gente criou ali em cima, vai ser o pilha.pop, que eu estou tirando da pilha para trazer para o array. Só que eu preciso, por a gente não estar dentro de um for, caminhar, percorrer esse meu array, né? Então, se eu comecei na posição 0, eu vou simplesmente somar somar mais um nesse meu índice para poder, enquanto eu retiro da pilha, adicionar no meu array. Então ele vai, à medida que ele vai tirando da pilha, né? Então ele tem aqui no topo, acabou ficando um pouco pequeno, mas ele tem aqui no topo 3, ele vai fazer o pop, esse 3 sai daqui e nesse trecho de código aqui ele sai e é adicionado na mesma hora a posição 0. Por que 0? Porque o meu índice começou de 0. E eu vou caminhando assim. Removi o outro item que está aqui, que é o 4, por exemplo. Então o 4 saiu daqui e passou para a posição 1. Então o 4 veio para cá. Porque depois que eu adicionei o 3, eu somei mais 1 ao i. Então o meu i agora está com valor 1. Então ele adiciona na próxima posição. E por aí vai, tá? E aí depois como é que eu faço para devolver? Ou seja, para eu efetivamente inverter esses itens. Bom, se eu tenho os meus itens aqui na minha pilha, vamos botar 3, 4, 1, 2, tá? Aqui estava 1 e aqui estava 2. Significa dizer que o meu topo era 3 e minha base era 2. Não era assim que estava? 2 aqui em cima e o 3 aqui.
Se eu preciso inverter, significa dizer que o 3 vai ser a minha base. Como a pilha respeita o last in, first out, o 3 tem que ser o primeiro a entrar. Então, se eu vou começar a percorrer o array do zero até o final, é só a gente fazer um for simples. O mesmo for que a gente utilizou até agora. Então, por exemplo, a gente vai chegar aqui e vai fazer para, e aí a gente vai mudar só a variável porque a gente já declarou o i, tá? Então, do j igual a zero até o j menor do que o tamanho do array, eu vou somar mais um. É isso que ele vai fazer com o for que a gente já viu algumas vezes. Então, e aí aqui dentro eu só faço adicionar de novo na pilha, ponto push. O que que eu vou adicionar na pilha? O elemento que está vindo do array. Então, array na posição j. Vai começar do 0, vai terminar no 4, no 3 no caso, né? Porque está menor do que length. E vai me dar a pilha invertida. Para a gente poder visualizar, eu vou só fazer isso aqui, que é o sout da pilha aqui. Vou adicionar a informação, né? Antes da inversão. Então essa é a minha pilha antes da inversão. E aqui eu vou fazer depois da inversão, tá? E aí a gente pode testar lá naquele nosso compilador online. Então, minha questão 1, eu vou chamar a questão 1, e aí a gente vai ver que antes da inversão o 10 era o meu topo, não é isso? Não, perdão, o 40 era o meu topo, que foi o último a ser inserido. E depois disso, o 10 passou a ser o meu topo. Então, o que está por último é o que está no topo, tá? Se a gente estivesse apontando aqui, escrevendo o 10 seria o topo, tá? Ele só está representando a informação em formato de linha. Beleza? Questão 2. Vamos ver como é que vai ser a questão 2. Então, a questão 2. Dado uma fila de inteiros, transfira todos os seus elementos para um array list e exiba o conteúdo. Essa não tem muito segredo. A gente só precisa lembrar dos métodos da pilha. Da fila, desculpe, dos métodos da pilha. Da fila. Tem um método para remover da fila e tem outro método para adicionar no array list. Precisa lembrar dos métodos da fila e do array list. Então, na questão 2, eu vou precisar de uma fila. Lembrem que a fila ela é implementada utilizando a interface queue. Vamos botar de inteiros mesmo, tá? Então, aqui é a minha fila. E ela vai ser implementada usando a classe linked-list. Beleza? Então, eu tenho uma fila. E eu preciso também, é um array list. Não foi um array list que a gente falou? Para um array list e exibe o conteúdo. Bom, array list de inteiros também, obviamente. Se a gente está trabalhando com inteiros lá em cima, a gente vai trabalhar com inteiros aqui embaixo. Vamos chamar de lista mesmo, igual a new array list. Pronto. E aí eu vou adicionar alguns itens na fila. Deixa eu ver se eu acho algum aqui que a gente já fez. Tá ótimo aqui. Essa minha fila aqui. Aí eu posso usar. Porque eu vou transferir da fila, não é isso? Eu transfiro todos os elementos para uma array list. Dado uma fila. Isso. Então, eu vou transferir esses elementos para um array list, que é esse aqui. E aí é muito simples. O que que eu tenho que fazer? A mesma lógica da que a gente acabou de fazer da pilha. Enquanto a minha pilha, ou enquanto a minha fila, vou começar assim. Enquanto a minha fila for vazia, eu vou fazer determinada ação. Só que eu quero fazer essa ação enquanto minha fila não é vazia. Minha fila não sendo vazia, o que eu quero fazer? Eu quero adicionar um item na lista. Então eu posso simplesmente add qual item na lista? O item que eu estou tirando da minha fila.
E aí a gente pode aproveitar o toString para poder simplesmente exibir a fila, o ArrayList aqui, tá? Então, essa questão 2 na verdade foi até muito fácil, era para ela estar lá no bloco 3. Mas vamos ver funcionando aqui. Cadê? Questão 2. Questão 2, super tranquila. Eu rodei e 5, 10 e 15. Esse é o meu array? Isso, é o meu array list, tá? Quiserem ver a fila aqui, depois, né, de adicionar, eu vou fazer a mesma coisa. System.out.println e eu vou exibir minha fila. De novo, vou aproveitar o ArrayList. Vou aproveitar o ArrayList, desculpa, vou aproveitar o toString da minha classe. Então eu tenho aqui tudo que estava na minha fila, passei para botar assim, vai ficar mais fácil. Fila. Mais fácil não, ficar melhor para entender. Pronto. E a gente sabe que o outro é o meu ArrayList. Beleza. Questão 3. Questão 3 diz para, dado um array de inteiros, insira todos os seus elementos em uma pilha e depois exiba os valores na ordem inversa utilizando a pilha. Esse é legal, mas é bem tranquilo também. Qual é a sacada aqui? Se eu tenho uma pilha, deixa eu só ler de novo aqui. Cadê? Se eu tenho uma pilha, um array, desculpe, eu vou inserir uma pilha e depois exibir os valores na ordem inversa utilizando essa pilha. Ou seja, eu vou pegar esses valores que estão no array e eu tenho que exibir na ordem inversa. Vamos criar um array aqui para entender isso. Então, se eu tenho o meu array, digamos que o meu array esteja aqui. Um pouquinho melhor. Então, eu tenho o meu array. Eu tenho, por exemplo, 1, 2, 3, 4. Beleza. Eu tenho o meu array aqui. Então, os meus itens estão aqui. Quando eu quero exibir na ordem inversa, eu teria que começar pelo 4, correto? E aí eu iria fazendo a ordem inversa, decrementando o meu índice. Mas, se eu inserir na pilha na ordem que a gente costuma fazer, do 0 até a última posição, vocês concordam comigo que o primeiro a ser inserido, vou mudar aqui, que o primeiro a ser inserido vai ser o último a ser exibido, porque a pilha implementa o LIFO. Então, se eu começar adicionando os itens na pilha do 0 até o último elemento, o último elemento passa a ser o meu topo. Então, aqui em cima vai estar o 4. Então, se eu exibir os valores dessa pilha a partir, depois que eu termine de inserir os elementos, ela vai estar respeitando o LIFO e vai estar exibindo na ordem inversa, porque olhem para o meu array, ele começa do 1 e termina no 4, e aqui ele vai começar a exibir no 4 e terminar no 1. Então é interessante, mas é bem tranquila também, né? A gente só precisa ter uma pilha, deixa eu ver, um array, esse aqui tá bom. Então eu preciso ter um array, esse array eu vou simplesmente adicionar ele na minha pilha, então eu preciso de uma pilha de inteiros, obviamente, e botar pilha mesmo, uma nova instância da minha classe pilha. Então, tendo minha pilha de inteiros, o que eu preciso fazer é adicionar na ordem. Então, eu vou percorrer o meu array, como eu demonstrei aqui, do 0, né? Do 0 para o n. Porque quando eu faço isso, no momento em que eu for
desenfileirar ou tirar, desenfileirar. No momento em que eu for remover da minha pilha, ele já vai remover na ordem inversa. Então, eu simplesmente vou para cada item do meu array adicionar esse item ponto push, push na minha esse item números na posição I na minha pilha. E aí o que acontece? Para eu exibir todos os números, a gente tem que lembrar que a gente tem que fazer o pop, porque eu não consigo acessar os elementos que estão embaixo. Lembram? Então, enquanto minha pilha não for vazia, eu vou simplesmente exibir o elemento da minha pilha, pilha.pop. Certo? Então, a ideia aqui é só a sacada de saber que a gente vai inserir na ordem do 0 até o n, mas que isso na pilha já faz com que a gente inverta a ordem desses elementos. Então aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50. Quando a gente for executar aqui na questão 3, ele vai... Ou foi a 33 que eu peguei, vou deixar essa aqui, que depois eu... Na minha questão 3, né, eu vou verificar o contrário. Vai ser 50, 40, 30, 20, 10. Tá? Então, vamos ver aqui o que ele vai exibir. Opa, eu tenho que chamar o certo, né? Questão 3. Bom, 50 o primeiro elemento, 40, 30, 20 e 10. Ou seja, a ordem inversa do que está aqui. Beleza? Vamos para a última questão. A última questão diz: dado um array list de inteiros, utilize uma fila para reorganizar os elementos de forma que os pares venham antes dos ímpares. Beleza. Essa aqui é interessante, porque o que é que acontece? Quando a gente está trabalhando com fila, a gente sabe que o primeiro a entrar vai ser o primeiro a sair. Significa dizer o quê? Se eu tenho... Vamos criar aqui uma fila. Se eu tenho uma fila aqui, né? Aqui é o head dela, tá? Esse é o primeiro elemento. Então, head, vamos colocar assim um 10 aqui. 10, 20, 30, 40, 50. E aí ele quer que depois estejam 55, 33, 47, por aí vai. Não é assim que ele faz? Que ele fala? Primeiro os pares, depois os... Vou fazer a divisão aqui, depois os ímpares, tá? Então, pensem comigo, se eu preciso que os pares estejam na frente, quem eu vou inserir primeiro? Os pares. Os elementos pares vão ser os primeiros a ser inseridos. Porque depois, quando eu inserir os ímpares, eles vão estar todos atrás dos elementos pares. E por a gente estar usando uma fila, desculpe, por a gente estar usando uma fila, isso é muito tranquilo de fazer. Porque a ideia aqui é o seguinte: eu preciso remover. Então, já trazendo aqui para o meu, eu estou no array list, né? Ele pede para usar o array list. Não é isso? Array list. Cadê? Isso. Ele pede para usar um array list. Então, digamos que eu tenho aqui um array list. Vou botar ele, tá? Então, eu tenho aqui um array list com 3, 7, 2, 8, tá? Tá bom aqui. Então, quem eu vou inserir primeiro? Vou botar aqui só para dificultar. 3 de novo e 10. Quem eu vou inserir primeiro? Eu vou inserir primeiro os elementos que são par, ou seja, esse elemento e esse elemento na minha fila. Não é isso? Então, minha fila vai ser 2, 8, 10 e depois eu vou inserir o 3, 7, 3 de novo. Não é isso? Eu vou começar inserindo os pares, depois eu vou inserir os
ímpares. Então o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar para o meu array-list e percorrer ele procurando todos os elementos que são par. Quando eu encontrar um elemento que é par, eu vou simplesmente adicionar ele na minha fila. E aí todos os elementos serão adicionados na fila. Então, eu estou percorrendo aqui o meu array-list. Encontrei um par. Opa, beleza. Então, se eu encontrei um par, esse par vem para o começo da minha fila. Ok, próxima posição, outro par. Legal. Trago outro par para a cauda da minha fila. E assim vou caminhando. Não é par aqui, então eu ignoro e trago o próximo par para a cauda da minha fila. Isso significa o que no código? Significa dizer que a gente vai precisar olhar o nosso array, tá? E tem algum aqui que é array list? Tem, mas ele adiciona lá. Vamos ver se tem algum aqui que é array list que adiciona no array list. Não, na 2, né? Que ele pede para aqui. Pronto, ótimo. Esse aqui está ótimo. Então, ele vai olhar para o meu array list e vai simplesmente, aqui tem 10, só tem par, né? Ele vai simplesmente 3, 30, 47, 19, 20. Acho que eu tirei o 20, né? Não tem nada não. Enfim, e ele vai simplesmente olhar para o meu array list e verificar. Aquele número é par? Se aquele número for par, então se aquele número for par, eu vou simplesmente adicionar aquele número na minha fila, não é isso? Então, para cada item do meu array lista, então menor do que lista, não, i menor do que lista ponto size. Não esqueçam que array é uma coisa e array list é outra, tá? Então, para cada item, eu vou percorrer esse meu array list e verificar aquele meu número atual, ou seja, meu lista na posição i dividido por 2 é igual a 0, e a gente fez um exercício parecido com esse, não foi? Foi. Então, se aquele meu item na minha lista for par, eu vou adicionar, opa, esquecemos de declarar a fila. Lembrando que a fila usa uma interface, né? E a nossa fila vai ter um new linked, vai ser uma implementação da classe linked list. Então, se eu tenho uma fila onde eu vou adicionar esses itens, eu vou simplesmente, ao descobrir que aquele item é par, eu vou adicionar nessa minha fila. Vou adicionar quem na fila? O próprio item, lista i. Beleza? Beleza. Simples assim. Ok. E o que é que eu tenho que fazer agora? Se eu preciso que todos os pares sejam adicionados antes dos ímpares, eu tenho que inserir todos os pares nesse trecho de código e depois eu tenho que fazer a lógica contrária. Contrária no sentido, eu preciso procurar os números que não são pares. Então, se isso aqui for diferente de 0, são os números ímpares. E aí sim eu vou adicionar aquele item na minha lista. No final, vamos usar o toString de novo, e aí eu tenho fila. Ahá, errei, ó. Aqui é fila.offer, não é isso? Não é assim que a gente faz? E aqui é fila.offer também, tá? E no final eu vou usar do meu toString para exibir a minha fila
depois de fazer essa ordenação. Então vai ter que ser 10, 30, 50, 20, depois 3, 47, 19. Beleza, questão 4. Vamos lá. Questão 4. Aqui, e aí eu rodo. Opa! Eu falei para vocês e eu mesmo me confundi, não foi? Array é diferente de lista. Então eu não tenho aqui a mesma lógica que eu tenho no array. Qual é a lógica que eu tenho aqui? Lista.get na posição i. A mesma coisa aqui. Lista.get na posição i. A gente viu isso na outra aula. E a mesma coisa aqui. Lista.get na posição i. E eu vou adicionar, caso seja o lista.get na posição i. Eu estou corrigindo aqui, eu vou substituir lá, porque depois eu vou deixar esse código disponível para vocês. Então, na minha questão 4, questão 4, eu vou substituir e executar de novo. Beleza. 10, 30, 50, 20, 3, 4, 7, 19. Show? Beleza. Valeu, galera. Até a próxima. Falta só o Final Boss. Valeu.